Então, guerreiros, vocês viram essa história da correlacionando o coronavírus com a tecnologia telefônica, né, do 5G. Porque essa história do 5G já entrou no universo das conspirações na internet já há um tempo, né? 5G faz mal à saúde, o 5G está relacionado com o HAARP, o 5G está sendo mais uma arma de controle mental e redução populacional da nova ordem mundial, aquela coisa, né, que a gente já sabe. E aí agora, é porque não tem outra história. Tudo o que ocorrer no planeta, eles necessitam relacionar com a teoria da conspiração. Qualquer coisa. Rainha Elizabeth fez um pronunciamento, é a instauração da nova ordem mundial. Qualquer coisa, um vírus se espalhou, é a nova ordem mundial, é a instauração né, nova ordem mundial, Illuminati, e por aí vai. Então, não tem outra história. É uma necessidade. Aí você vê, pelo amor de Deus, o que tem a ver a propagação de um vírus, tá? Parasita intracelular obrigatório, com a tecnologia de rádio, de ondas de rádio, de baixa frequência, abaixo da frequência da luz visível, no espectro eletromagnético. Não há danos à saúde algum. Não há possibilidade de... Não tem nem como levantar a hipótese de cogitar essa hipótese de que o 5G, através de ondas de rádio e antenas de celular, poderia estar transmitindo um vírus. Não faz o menor sentido. É que nem nascer jaca de uma laranjeira. Não faz sequer sentido cogitar, colocar em pauta esse assunto. Mas, né, eu vou dar uma lida aqui para vocês no texto e depois nós vamos ver quem são os responsáveis por propagar isto, não só pelo Brasil, mas também pelo mundo, né? Na figura de algumas pessoas muito singelas. Eu vou postar aqui para vocês um texto, vamos dar uma lida. Absurdo total, não há outro termo para designar isso, né? Cientistas condenam teoria espalhada na internet de que 5G transmite coronavírus. Um absurdo, né? Ridículo. Teorias da conspiração dizendo que a tecnologia 5G ajuda a propagar o novo coronavírus foram desmentidas e criticadas pela comunidade científica. Vídeos compartilhados nas redes sociais britânicas mostram imagens de antenas ou postes de telefonia móvel pegando fogo em Birmingham, não sei como é o nome disso, Birmingham, e em localidades do condado de Merseyside, não sei como se pronuncia, nunca tinha ouvido falar nessas cidades, onde fica a cidade de Liverpool, na Inglaterra, junto a afirmações da teoria. Diz aqui, ó, as postagens foram compartilhadas no Facebook, YouTube e Instagram, muitas feitas por contas verificadas com centenas de milhares de seguidores. Mas cientistas dizem que a ideia de uma conexão entre o Covid-19, né, doença causada pelo novo coronavírus, e a rede 5G é um absurdo. Não precisa nem ser cientista para se dar conta de que é jaca nascendo em laranjeira, né? Além de ser biologicamente impossível, é óbvio. Meu Deus do céu, acho que até um aluno do ensino fundamental fazendo ciências no 9º ano sabe esse tipo de coisa, né? As teorias da conspiração foram classificadas como o pior tipo de notícia falsa pelo diretor médico do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, Stephen Powys. Diz o seguinte: teoria da conspiração. As postagens sugerem que o 5G, a mais nova geração de telefonia móvel e que depende de sinais transmitidos por ondas de rádio, é de alguma forma responsável pela transmissão do coronavírus. Só maluco para alegar isso, né? As teorias parecem ter surgido por meio de publicações no Facebook no final de janeiro, na mesma época em que os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. A falsa teoria aponta para 2 pontos, tá? Agora vem os 2 pontos. O primeiro afirma que o 5G pode suprimir o sistema imunológico, tornando as pessoas mais suscetíveis a pegar o vírus. O segundo, que o vírus pode, de alguma forma, ser transmitido através do uso da tecnologia. Ou seja, tem que comer cocô para conseguir afirmar uma coisa dessa, né? Ambas as ideias são um absurdo total, diz Simon Clark, professor associado de microbiologia celular da Universidade de Reading, no Reino Unido.
Abre aspas, a ideia de que o 5G reduz o sistema imunológico não resiste ao escrutínio científico, diz Clark. Óbvio, né? Abre aspas. Seu sistema imunológico pode ser afetado por todo tipo de coisa, né? Por estar cansado um dia ou por não ter uma boa dieta. Essas flutuações não são grandes, mas podem torná-lo mais suscetível a pegar vírus. Embora ondas de rádio muito fortes possam causar algum tipo de aquecimento, o 5G não é suficientemente potente para aquecer alguém ao ponto de causar algum efeito prejudicial. Ah, mas o warp pode. O warp emana ondas de rádio de alta frequência, que na real o warp já está desativado, né? Mas, abre aspas, ondas de rádio podem atrapalhar a sua fisiologia à medida que o aquecem, o que significa que seu sistema imunológico pode não funcionar. Mas os níveis de energia das ondas de rádio 5G são minúsculos e não estão nem perto do suficiente para afetar o sistema imunológico. Existem muitos estudos sobre isso. Observe, as ondas de rádio envolvidas no 5G ou em outras tecnologias de telefonia móvel ficam na extremidade de baixa frequência do espectro eletromagnético, menos poderosos que a luz visível. Eles não são fortes o suficiente para danificar células, ao contrário da radiação na extremidade de maior frequência do espectro, que inclui os raios solares, os raios X e também os raios gama. Aqui nós temos o espectro eletromagnético, né? Onde nós temos a luz visível, e para a direita nós temos ultravioleta, raios X, raios gama, que são radiações ionizantes de alta frequência que podem causar danos às estruturas biológicas. Já os para a esquerda, né? Os micro-ondas, os celulares de rádio, né? Eles estão na frequência baixa de 300 MHz de frequência. Então, eles são menos prejudiciais à saúde do que a própria luz solar, a luz visível aqui no nosso dia a dia. Ou seja, é um absurdo. Também seria impossível para a tecnologia 5G transmitir o vírus, acrescenta Adam Finn, professor de pediatria da Universidade de Bristol, também no Reino Unido. Abre aspas, a atual epidemia é causada por um vírus transmitido de uma pessoa infectada para outra, né? É óbvio, é redundante até. Sabemos que isso é verdade. Temos até o vírus crescendo em nosso laboratório, obtido de uma pessoa com a doença. Vírus e ondas eletromagnéticas são coisas completamente diferentes, assim como jacas e laranjas. Também é importante observar outro buraco nessa teoria, é um buraco negro, né? O coronavírus está se espalhando por cidades do Reino Unido, onde o 5G ainda não foi implantado, e em países como Irã e Brasil, que também ainda não implantaram a tecnologia. Na verdade, o coronavírus já se espalhou pelo mundo inteiro, até na PQP tem o coronavírus, onde não tem o 5G. Antes mesmo da crise do coronavírus, houve várias histórias cabeludas sobre o 5G circulando pelas redes sociais. Aqui mesmo grupo, né? Eles precisam relacionar tudo com as paranoias. Algumas foram checadas pela BBC, como uma que afirmava que a nova tecnologia apresentaria riscos à saúde. Né? Assim por diante. E aí vai, eu não vou mais ler, porque aqui já estamos encerrando. Aqui, o que mais temos aqui? Aqui, ó, observe que interessante. Vírus invadem as células humanas ou de animais e as usam para se reproduzir, o que causa a infecção. Os vírus não podem viver muito tempo fora de um ser vivo, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios, coisa de ensino médio, né? Portanto, precisam encontrar uma maneira de entrar, geralmente por meio de gotículas de tosse ou espirros, e não através de ondas de rádio, pelo amor de Deus. O sequenciamento do genoma do novo coronavírus sugere que ele pulou de animais para humanos. E foi exatamente isso que aconteceu naquela feira bizarra, né? Lá em Wuhan, né? Aquela feira que é indescritível, né? Aquele tipo de cultura que alguns chineses mantêm nesses tipos de feiras, onde atrocidades são cometidas e não podia dar outra, né? O mundo inteiro está pagando por um absurdo cometido por não todos os chineses, creio que nem todos, a maioria não devem ainda manter esse tipo de cultura de pegar um cachorro e jogar no óleo fervendo, de arrancar os bichos vivos, de destripar, de jogar as tripas no chão, aquela sangueira, os bichos tudo presos em gaiola, um monte de bichos de espécies diferentes, tudo convivendo ali no sofrimento, na dor, né? E aquilo ali gerou este vírus. Esse vírus pulou daqueles animais que estavam em cativeiro, que estavam sendo destripados, que estavam sendo mutilados, né? Uma dor, um sofrimento, uma monstruosidade, que são aquelas feiras que já deviam ter sido proibidas há muito tempo, num mundo esclarecido como o de hoje. Você manter aquele tipo de bizarrice,
Os caras erguendo morcego para fazer sopa, comendo rato vivo. Ah, pelo amor de Deus, agora o mundo inteiro pagando por uma cagada que alguns chineses fizeram, né? Ó, proibiu, acabou. Esse tipo de feira, esse tipo de cultura não deve mais existir, porque agora nós aqui estamos pagando em quarentena e sei lá mais o que, o Brasil entrando em crise econômica, o mundo inteiro em crise, por causa que tem gente numa porra de uma feira querendo comer rato vivo e morcego, né? Impressionante. Olha só, agora vamos vamos rir um pouco, gente, o assunto é sério, mas agora é hora de darmos um pouco de risada, vamos lá. O coronavírus está sendo diretamente causado pela tecnologia 5G. O coronavírus está sendo diretamente causado pela tecnologia 5G. Bem, esse videozinho aqui é um vídeo muito engraçado, feito pelo canal Advogado da Terra Plana, um canal que eu me divirto muito, porque através de um senso de humor cítrico, né, ele dá umas alfinetadas na psicose ali no delírio coletivo que é essa história de Terra Plana e conspirações agregadas, né? Adoro esse canal, um grande abraço para o Advogado da Terra Plana. Vamos rir! Então as pessoas submetidas a essas ondas, a níveis mais fortes, devido a uma tecnologia 5G, suas células, elas começam a expelir o DNA, o fragmento DNA e RNA, e a contaminar. E é mister que acabem com as tecnologias 5G. Isso é a primeira coisa. Tecnologia 5G tem que ser banida do país imediatamente. Banida. É quase como se estivéssemos dentro do micro-ondas a céu aberto, caminhando por aí. Maluco. E nós vamos provar isso. Nós criamos uma frente de pesquisa para relacionar o coronavírus com a tecnologia 5G. Uma frente de pesquisa, né? Meu Deus do céu, eu imagino que frente é essa, né? É a galerinha que vai vir na sequência aí no vídeo, né? Essa é a frente. Que bela porcaria. Ah, tomar no olho do seu rabo, seu puto. Mas sim, sobre o coronavírus. Ai, essas duas aí, eu dou tanta risada com elas, velho. Elas falam tanta abobrinha pra não dizer aquela palavra, né? Só falam... Eu vou colocar suposto vírus. Suposto. Porque eu não acredito ainda que ele tenha vindo da forma como eles estão dizendo que veio. As formas de contágio. Uns começaram falando que tinha sido por conta de alimentação, que comeram morcego e bicho, e que na China é assim mesmo. E a gente sabe... minha querida, foi exatamente por isso. Pela falta de noção que algumas pessoas têm em comer esse tipo de bicho vivo, morto, não interessa. Este foi o motivo, o vírus passou de animais para seres humanos, depois de seres humanos para seres humanos, e não por antenas de rádio, né? Mas qualquer bosta que surge na internet, vocês replicam, porque vocês estão aí só para reproduzir senso comum e falar merda. Eles têm esse costume de comer bichos exóticos, né? Aí tem uma outra vertente que está tentando abrir os olhos, falando que há uma possibilidade desse vírus estar sendo difundido através do 5G. Uma outra vertente, né? Ou seja, meia dúzia de site vagabundo, de gente incompetente como vocês duas, jogaram no Facebook, jogaram no YouTube. É só você falar qualquer coisa, sabe? Você cria uma matéria falando que as jacas estão nascendo em pés de laranjeira, que aí já vem toda essa galerinha aí reproduzir aquilo como se fosse verdade. É coisa que nem no ensino fundamental a criançada já sabe. Já tem noção, e vocês duas aí falando, pagando mico, né? Pelo amor de Deus. Que a gente já alertou aqui também que não ia ser uma coisa boa, não é? E tem outras pessoas, inclusive hoje eu vi vídeos falando que isso foi de fato mãe e filha, hein? Criminoso e não por conta de vírus, coisa nenhuma. Teria sido tipo uma experiência e um gás, alguma coisa que foi solta assim. Vamos ver o que acontece. Gases, né? Estão soltando gases. Sim. Sério? Um fato que eu acho interessante é que Wuhan, por exemplo, foi o primeiro lugar na China que o 5G foi testado em massa. Oh, como é inteligente! Uau! Agora o 5G é uma tecnologia que está surgindo agora, que ninguém ainda sabe os efeitos que isso tem na saúde humana. Mentira! Como é que um vírus pode ser causado por 5G? Não faz sentido. O que faz
faz sentido é que o 5G funciona como um micro-ondas. O que é o 5G? O 5G é uma tecnologia de alcance muito mais curto do que o 4G e o 3G, só que de potência muito maior. Por isso que a internet funciona muito mais rápido com o 5G. Só que para isso você precisa de muito mais antenas do que você tinha antes. E o 5G, essas antenas do 5G, elas funcionam como um micro-ondas. É como micro-ondas da sua casa, que emite radiação, ondas radioativas, porém você não consegue enxergar isso a olho nu. Então quando você tem um lugar com várias torres 5G, você tem várias ondas de radiação sendo emitidas. E não se sabe ao certo o efeito que isso teria no corpo humano. Mas uma das grandes hipóteses é que o 5G possa então destruir o sistema imune das pessoas. Ou seja, alguém falou esta merda que o 5G pode destruir o sistema imune, e agora esses panacas aí que compõem esse grupelho de teoristas da conspiração, né, estão apenas reproduzindo uma coisa que não tem o menor fundamento. É só qualquer um escrever qualquer coisa na internet e jogar nos sites inclusive eu já fiz isso, já fiz algumas matérias só para estudar como que é o comportamento desse povo aí. Já fiz umas matérias fake mesmo, só para lançar e ver se eles pescavam, né? E não só pescavam, como levavam para casa e faziam mó janta dos virais, dos hoax, né? Hoax. Ai, eu gosto muito da Débora. A forma como ela gesticula, a forma como ela fala. Eu sou uma intelectual, eu fiz inteligência, eu moro na Inglaterra, eu sou uma pessoa de um alto nível de inteligência, porque não sei o que. Ela se sente assim, a última bolacha do pacote. Ela gesticula, ela fala que, sabe, com uma propriedade, que você sente que essa mulher é uma pós-doutora em qualquer coisa de inteligência high-tech. Ela se sente tal, né? E ela não consegue realmente ser humilde, a Débora. Ela não consegue, ela se sente tal, né? A forma como gesticula, a forma como fala, a forma como ela olha pra câmera, ela se sente muito poderosa, falando um monte de merda, né? Inclusive, ela gosta tanto de afirmar que fez inteligência, que está fazendo faculdade de inteligência. Então, seja esperta, seja inteligente, Débora, para com esta merda, porque isso vai prejudicar na sua formação, no seu trabalho. Porque quando você terminar o seu curso de inteligência, né, e você for ser contratada por empresas, né, ou seja lá o que for que te contratarem, quando entrarem na internet e verem o seu canal falando este monte de merda que você fala, né, você vai destruir com toda a tua formação. Quando você for entrar no mercado de trabalho, você vai ser linchada, vai ser jogada na latrina por causa de ter um canal onde só fala merda. Quem é que vai contratar uma pessoa que fez curso de inteligência, mas é absolutamente burra, né? Apesar de gesticular lindamente. Então, assim, o coronavírus pra mim é uma estratégia de engenharia social. Eles estão testando várias coisas, como, por exemplo, como fechar milhões de pessoas em uma cidade, como fizeram não apenas com Wuhan, mas em países aqui na Europa, né? A Noruega, a Dinamarca já foram fechados. Então, assim, pra mim tudo isso é um experimento social enorme. Então, talvez tenha algum outro propósito para a questão de saúde, né? A questão do vírus em si, que eu acredito ser uma arma biológica. Eu acho que foi algo inventado em laboratório, que foi soltado. Esse é o pensamento, é o pensamento, né? Tem uma playlist aqui no canal chamado A Mente de um Conspirador, né? Onde eu analiso a forma de comportamento, o pensamento. Eu já fui um teorista da conspiração afinco, né? Já estive lá. Já fui uma Débora, já fui um além da nuvem, já fui essa galera. Mas, graças a Deus, a gente não fica para sempre, né? Escorregando ali na banana. A gente tem que sair disso uma hora, né? Espero que despertem logo e saiam da verdadeira Matrix, né? Porque adoram dizer, vamos sair da Matrix, vamos abrir os olhos. Só que os olhos destes aí é o que está mais fechado. Mas essa é a minha opinião. Agora, eu estou achando bem interessante essa conexão entre o 5G e o coronavírus, porque o 5G, ele pode sim enfraquecer o seu sistema imune. Ele pode sim, né? Algum panaca escreveu esta merda em algum sitezinho boboca, fez um videozinho, jogou no YouTube, e agora a pós-doutora em inteligência Débora está afirmando que ele pode sim enfraquecer o sistema imune. Eu acho que burrice e ficar peidando pela boca enfraquece mais o sistema imunológico do que a tecnologia 5G, Débora. Eu já falei muito sobre isso, né? Mas a gente deve evitar. Vamos rir agora, porque esse cara é muito engraçado. Feio, né? Todo mundo tá perseguindo feio sobre o que ele fala. Eu precisaria até um tempo de parar de falar nisso. Mas assim, gente, não adianta nada eu falar e perder o canal e depois não ter voz, né?
Não adianta nada eu falar e perder monetização, perder inscritos, né? Ele até deu aquela gaguejada, né? Ai, que gaguejada bonita. Então, assim, mas eu vou falar algumas coisas aqui adiantadas. A gente lembra quando eu falei muito disso, eu avisei. Falou um monte de bosta, meu irmão. Fake news e clickbait pra ganhar um pichulé. É que a modificação genética do vírus foi feita em 2014 e no laboratório, né? Tem até os autores aí, os criadores da mutação do vírus, em 2014. Em 2019 eu mostrei quem pagou ao Instituto Prebyte, né? A Fundação Bill e Melinda Gates, pagaram ao Prebyte, e aí em 2019, no fim de 2019, o vírus começa a vazar pra todo mundo aí, e em 2020 agora a Fundação Bill e Melinda Gates, junto lá com o Instituto John Hopkins, criaram já a vacina do coronavírus lá nos laboratórios de novo. Eu vim denunciando isso aqui há muito tempo. O mais interessante disso tudo é que muita gente estava morrendo, independente se são 5 mil e poucas, né? Ninguém deveria morrer por conta de uma mutação genética feita no vírus de laboratório. Eu vinha avisando há muito tempo. Eu não tô falando que eles podem controlar isso. Tá tudo certo, mas muita gente vai morrer. E ninguém merece morrer por conta de que algumas pessoas com ambição fazem uma modificação genética no vírus no laboratório, né? Pra patentear depois e depois fazer a vacina para poder ganhar dinheiro com isso. O velho pensamento, a forma de pensar dos teóricos da conspiração, né? Um vírus que é lançado por uma empresa que detém o conhecimento da vacina, ela lança o vírus para depois vender a vacina para lucrar e tal, né? Ah, isso é tão antigo. Vamos virar o disco, pelo amor de Deus. Retardado por acaso? Esse coronavírus... Agora, este senhor... Já até esqueci o nome. Eu gostava tanto dos vídeos dele, os vídeos de política, né? Um pensamento interessante que ele tinha. Meu Deus, eu não consigo mais crer. Eu não consigo mais assistir Eu não consigo ficar 1 minuto assistindo esse senhor falar. Porque ele passou a ser um desses que fica peidando pela boca e falando que jaca dá em laranjeira. Pelo amor de Deus, meu senhor. Sai dessa. Puta que... Como é que chamava aquele outro lá? Vírus da gripe aviária, hantavírus, isso é tudo especulação financeira para baixar commodities, para a China ficar numa boa e fuder os outros. Ou seja, né, tá milhões de pessoas já morrendo, o mundo inteiro infectado, a doença que se alastrou é um vírus, o genoma do vírus já foi codificado. Eu estou aqui em quarentena, o Brasil em quarentena, o mundo em quarentena, né, mas o vírus não existe. É tudo especulação para subir a economia da China, né? Pelo amor de Deus, meu senhor. Não, mais do que isso, não tem nada a ver com doença, com saúde, com nada. Absolutamente. Os hospitais cheios de gente com aqueles respiradores, né? Morrendo gente para tudo que é lado. Os hospitais lotados. Não tem nada a ver com doença, né? É especulação, né? De economia, tá bom. Cientificamente, como patologista da Escola Paulista de Medicina, há 45 anos que exerço a profissão, tenho a dizer que o vírus não é patogênico, não é capaz de causar nem mesmo a gripe. Não causa gripe, né? Apenas uma pneumonia, né? Uma questão pulmonar ali que o pessoal não perde a capacidade de respirar e tem que ir lá com aqueles respiradores artificiais, né? Uma espécie de pneumonia aguda, né? Mas tudo bem, não causa nada. A gente conhece, que todo mundo conhece. E esse vírus também está muito longe de ser letal. Repito que esse vírus não é letal, não matou ninguém e nem matará, porque não está na biologia dele matar. Burro! Ô, cara burro! Você é burro, cara! Você não entende nem do que você fala! Gente, protejam-se do conspiravírus, né? Porque essa galera, né? Até quando que eles vão ficar se humilhando, né? Eu sinto uma vergonha alheia dessa galera que eu falo, meu Deus, o que eles estão fazendo aí ainda? Acabei que eu pulei fora, ó. Muitos anos que eu pulei fora desse barquinho. Olha, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo a série A Mente de um Conspirador, uma série de alguns vídeos onde eu destrincho a forma de pensar, né? O modus operandi das pessoas envolvidas com essas crenças em teorias de conspiração. Deem uma olhada no link, inscrevam-se no canal, deem o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.